Cresça na crise. Apoio Cultural Ótica Santa Luzia. Sua visão com mais qualidade. Rua do Comércio. RB2 Embalagens Descartáveis. Atendimento à indústria e comércio. Atacado e varejo. Carol Coxinhas, a coxinha mais amada do Brasil. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao segundo episódio desta série Cresça na Crise, como reorganizar a sua empresa. Nesta série com 10 vídeos, nós vamos ensinar a você aquilo que os empreendedores de sucesso têm usado para poder vencer em momentos de incerteza. Seja sempre muito bem-vindo. No primeiro episódio, nós falamos sobre o que é crise. O tema do episódio 1, se você ainda não assistiu, por favor, assista, é desmistificar o conceito de crise. Nós falamos que uma crise ela aparece num momento de incerteza ou instabilidade, num momento de conflito, num momento de escassez e diante da adversidade. São 4 formas com que a crise se apresenta. E eu dei uma definição muito interessante sobre crise. Crise é quando o que era já passou e o que há de ser, o que há de vir ainda não chegou. Este momento de transição coloca as pessoas numa condição de vulnerabilidade. É por isso que o tema do nosso segundo episódio é mudar para permanecer. De maneira geral, as pessoas não gostam muito de mudança, não. Quando você diz a uma pessoa, olha, você precisa mudar o seu modus operandi, em geral, ela acredita que você está pedindo para que ela mude quem ela é. Não. A mudança tem o sentido de adaptação. E se pararmos para pensar, as grandes ondas de mudança, elas acontecem assim mesmo, numa onda. Olha que interessante. Houve um tempo, na história humana, que o homem, ele caçava para sobreviver. Então, ele caçava tanto animais, ele pescava, talvez ele comia frutos silvestres, e ele fez isso por quase 4.000 anos. Aí veio a era da agricultura, que ainda que com aparelhos rudimentares, o homem conseguiu já criar um sistema para plantar e colher. Depois de descoberto isso, o homem fez isso por mais ou menos uns 2.000 anos. Aí veio a era industrial. Na era industrial, as máquinas assumiram o papel de produção em larga escala. E o homem fez isso por mais ou menos 200 anos. Aí veio a era da tecnologia, a era da informação. E aí o homem passou por esse período por mais ou menos 50 anos. Chegamos nos anos 2000, em que hoje a moeda já não é mais a força, já não é mais a terra, não é mais o capital, não é mais o conhecimento. A moeda hoje é a troca de informações. Nós estamos na era da conectividade, na era da interação. Ou seja, o mundo mudou e as pessoas acabam por esquecer disso. O mundo vem mudando desde sempre. Heráclito, filósofo grego, pré-socrático, ele dizia que é impossível pisar no mesmo rio 2 vezes. Se você coloca o seu pé no rio e tira, e 2 segundos depois coloca o pé no rio de novo, aquela água que passou pela primeira vez no seu pé já não é a mesma mais. O seu pé também já foi modificado pela experiência. Ou seja, é impossível pisar no mesmo rio 2 vezes. Pode ser que você esteja casado há mais ou menos uns 20 anos. Você pode afirmar categoricamente que conhece o seu cônjuge? Não, eu conheço, eu sei o que ele vai fazer. Será? Ora, se mesmo nos relacionamentos tão íntimos, tão pessoais quanto no casamento, mesmo numa coisa tão simples, uma experiência como essa de Heráclito, de pisar na água e tirar o pé e depois colocar o pé de novo, a gente não pode afirmar que existe estabilidade. Por que pensar que na vida do ambiente de negócios a estabilidade está presente? Não está. Nós vivemos num mundo marcado pela instabilidade. A mudança é a constante.
Anote essa frase, por favor. A mudança é a constante no mundo de hoje. Infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam isso. É só você olhar para os relacionamentos, né, dentro de casa, durante esse período de isolamento social. Você deve ter visto aí familiares querendo se impor por meio da força. É como se eles estivessem usando um princípio lá do homem caçador, do homem que vivia em tendas, do nômade. Ou então a pessoa fala assim, não, tudo isso aqui é meu, essa empresa é minha. O que ela está fazendo? Ela está tentando se impor através do valor da terra, do valor da propriedade privada, do valor do capital. Então comece a observar, será que você não está tentando viver no mundo de hoje com valores do passado? É claro que dizendo dessa forma, pode ser que você estranhe, né? Você fala assim, poxa, Simon, mas eu não imaginava que o mundo tivesse mudado tanto e eu não tivesse percebido. É claro, né? Nós havíamos introduzido, né, a vida no século XXI dentro de um contexto de tecnologia, de um contexto de prosperidade, de um contexto de esperança, mas também de um contexto de dinamismo. Esse período marcado pelo isolamento social, essa pandemia do coronavírus, nos obrigou a ficar parados por um tempo. E ao parar, a humanidade começou a repensar sua forma de trabalhar, repensar a confiabilidade que a gente tinha com as pessoas. Olha que interessante. Antigamente as pessoas tinham uma carga horária para cumprir no local de trabalho. Hoje você tem o esquema de trabalho em home office, que provavelmente vai ser uma tendência assim que essa crise passar. Ou seja, você vai continuar trabalhando em casa e também no presencial. O mais interessante em tudo isso é que, a partir do momento que você começa a mesclar o digital com o presencial, o virtual com o presencial, você vai ter que se adaptar. Se adaptar à tecnologia, se adaptar às ferramentas que lhe permitem mostrar que você produz, mesmo sem estar presencialmente na fábrica. Eu não preciso ter você do meu lado para ver você trabalhando. Ao contrário, eu só preciso dos seus resultados. Então, quando a gente fala de mudar para permanecer, nós estamos querendo dizer o quê? Adaptação. Adapte-se para que você consiga passar por este período de transição, por este período de mudança. Olha que transformação interessante na confiabilidade que as pessoas têm umas nas outras. Eu preciso do seu resultado, eu não preciso saber se você está presencialmente na minha empresa. Ou seja, eu preciso confiar que aquilo que eu entreguei para você, você vai dar um retorno para mim. Eu não preciso ver você trabalhando. Eu preciso do resultado concreto da sua função, das suas ações. Por isso eu quero deixar para você uma pergunta, meu amigo empresário. Você confia na sua equipe? Você confia naquele gerente que você tem? Você confia que ele vai cuidar dos seus interesses de acordo com aquilo que a sua organização espera? Se você ainda não confia, talvez este seja o maior ajuste que você precisa fazer. Você precisa ter uma equipe que você pode contar, mesmo se você não estiver presente. Eu sei que dizer isso pode parecer redundante, mas muitos empresários não têm essa confiança na sua equipe. E, infelizmente, eles estão sempre escravos da empresa. É aquele tipo de empresário, né, que abriu uma empresa pensando que ele ia ter mais liberdade, mas ele se tornou empregado da própria empresa. Ele não desliga. Por quê? Porque ele não confia nas pessoas que tem. Então, note, nosso segundo episódio falou sobre mudar para permanecer. Quais são as mudanças que você provavelmente precisará fazer? Pode ser uma mudança de estratégia, pode ser uma mudança nos seus hábitos, pode ser uma mudança de valores, pode ser uma mudança em direção à tecnologia, pode ser uma mudança em direção à gestão de pessoas. Não sei. Cada negócio tem a sua expertise, cada negócio tem o seu jeito. Mas cabe a você, empresário, a partir de agora, avaliar. Para que eu permaneça no meu negócio, para que eu permaneça no meu mercado, quais são as mudanças que eu preciso fazer? Lembre-se, a mudança é uma constante.
Meu nome é Simon Rio, especialista em comunicação e consultor de empresas, e nesta série intitulada Cresça na Crise, nós estamos compartilhando com você os princípios que vão ajudar você a reorganizar a sua empresa, reorganizar o seu negócio e continuar crescendo na crise. Sempre aqui pela TV Postos. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau! Cresça na Crise. Apoio Cultural RB2 Embalagens Descartáveis. Atendimento à indústria e comércio, atacado e varejo. Óticas Santa Luzia. Sua visão com mais qualidade. Rua do Comércio. Carol Coxinhas, a coxinha mais amada do Brasil.